Salve, Noites do Oriente, pode crias? Quem entendeu esse início sabe sobre qual poema vamos falar hoje, hein? E qual poema que a gente vai falar hoje? Opa, calma aí, Luiz. Primeiro vamos apresentar quem está na mesa aqui. Temos aqui o Cauã, número 16. Temos o Gabriel, número 9. Thomas, número 30. Temos aqui também o Nicolas, número 27. E agora sim, Gabriel, qual é o nosso tema de hoje? Bom, Ícaro, hoje a gente vai falar sobre a Castro Alves e seu poema A Baía do Pinhão, né? Que é um dos poemas mais importantes que ele tem sobre a escravidão, esses negócios. E antes, vamos falar sobre Castro Alves, que foi uma pessoa muito importante para a terceira geração e para o romantismo aqui no Brasil. A biografia eu deixo com o Nicolas. Castro Alves foi uma das maiores figuras do romantismo naquela época. E aos 13 anos, ele já demonstrava uma grande facilidade em fazer poemas e tal. Só que quando ele completou seus 16 anos, ele fez o seu primeiro poema bem conhecido, assim, que foi Os Escravos. Porque ele defendia muito essa coisa de liberdade de justiça, ele defendia muito a proclamação da República. E eu vou deixar pro meu amigo Thomas falar o resto. Pode falar que ele viveu num Brasil onde milhões de habitantes avisados. Então era muito difícil. Nos poemas dele a crueldade da escravidão e pela liberdade. Isso deu uma ideia revolucionária, e chegando muito próximo ao realismo, né? Não, sim, é bem legal que você falou que se aproxima muito do realismo, porque nos poemas dele, nas obras gerais dele, ele trata de assuntos muito polêmicos, entre aspas, né? Vamos colocar como polêmicos, da época, que, era a liberdade de expressão do pessoal da época, era a liberdade dos escravos, a proclamação da República, porque, querendo ou não, era 1800, quase 1900, era totalmente diferente do que era hoje. Então, para ele conseguir falar desses assuntos nos jornais das cidades dele, nos locais onde ele vivia, era muito difícil. E ele sabia falar de uma forma que o público que fosse ler entendesse de uma forma simples, sabe? Conseguisse realmente sentir aquilo. Tanto que se você for ver os poemas de amor dele, por exemplo, é muito mais leve do que era geralmente os poemas de amor no romantismo. O pessoal lembra do romantismo com aqueles poemas de amor muito distantes. Sim. Nossa, a pessoa que você quer amar é uma pessoa perfeita, tal. Já no dele não, se você lê, você pensa que até não é um romantismo, porque você fala, cadê todo aquele amor? Ele faz um amor mas mais também do dia a dia. o que aconteceu também foi a perda, né, que ele teve, né, com seus irmãos, da mãe, muito novo, né, acabou, distorcendo a mente dele, né, ele virou uma pessoa mais contida, né, que até depois do irmão dele morrer, ele fez um poema, né, sobre morte. Não, sim. A mãe dele veio a falecer de Clélia Brasília. Então, muito mais que o irmão dele, né? E 2 anos depois do pai dele se casar de novo, suicidar-se. E o que acontece? Ele era muito novo. Ele tinha 24 anos quando morreu. E você fala, com 24 anos ele se tornar quem ele foi, é algo muito significativo. Com 13 anos ele já estava recitando poemas para a escola, assim, num nível muito alto. Com 16 anos ele já estava publicando obras, então é algo muito marcante. Desde novo, ele ser uma pessoa tão apta a poder fazer esse tipo de poema. Exatamente. E foi até o que eu tava falando, né? Ele fez um poema e tal, da hora, ele virou, um dos grandes, tá ligado? O exemplo era ele. Sim, tanto que ele conheceu, só cortando rapidinho, o Machado de Assis. Cara, o Machado de Assis acho que é a maior figura literária do Brasil. Sim, e ele conheceu, exatamente. Ele conviveu com o Machado de Assis. Era como se fosse... E nisso teve uma grande ajuda, né? Nos meios literários e em seguida, praticamente, fazer outros poemas e tal, pra ficar mais conhecido. Sim. Mas ele fez alguma faculdade, alguma coisa assim? Ele fazia a faculdade de Direito. Ele ingressou na faculdade de Direito. E se eu não me engano, ele terminou a faculdade. Eu não tenho certeza
notícia, né? Mas eu lembro de ter lido sobre ele, sim, ele fazia faculdade de Direito. Que, né, tá muito dentro do que ele defendia, do que ele propunha. Ele propunha muito a soltura dos escravos e tudo mais. Mas, mano, fazer faculdade de Direito em quase 1800 é incrível. Sim, e teve uma coisa que mexeu muito com ele, que foi que ele quase morreu. Ele sentiu uma dor muito forte no peito, ele achou que ia morrer. E depois disso também, ele fez um poema. Eu não lembro agora qual que é o nome, não vem na minha mente, mas mexeu muito com ele. Ele começou a passar a ver de outra forma a vida e até o jeito dele escrever mudou bastante também. Ele, tipo, virou mais uma pessoa, tipo, mais seca, né? Sim, mais racional. Por isso que os poemas dele tinham tanto esse toque próximo do racionalismo. Isso foi algo que realmente... E é o que entra na nossa parte do poema. Uma Bainha do Punhal, que é uma forma de, tipo, nossa, tá acontecendo isso aqui no Oriente Médio, principalmente em Istambul. Sim, sim. E aí aí, vamos falar sobre o poema um pouco, né, pessoal? vamos falar sobre o poema. Entender como Fala aí, Cro. A primeira estrofe. Muito bem, vamos aqui para os poemas. Salve noites do Oriente, noites de beijo e amor, onde os astros são abelhas do éter na larga flor, onde pende a meiga lua como cimitarra nua, por sobre um doma azul e a vaga dos dardanelos. Beijem lascivos anelos a saudade de Istambul. Essa estrofe aqui fala muito de um romance, fala muito de uma noite de amor, né? Uma noite de prazer. E acaba aí idealizando muito a questão do prazer, a questão do amor, da relação entre o homem e a mulher no Oriente, né? Em Istambul, onde, aliás, é a capital da Turquia. Salve-se, realhão, severos como a barba do puxá, simbórios sim finge grandes. Dos crentes fiéis de Alá, se preste que o vento agita como flecha de mesquita. Esguios longos também, de bosques, palmeiras entre os quiosques, mulher. Mas embalde a lua inclina, as loiras tranças para o chão, desprezada concubina, já não te adora o sultão. A primeira parte da segunda estrofe, que fala salve serralho severo, com a barba do Pachá, ele está falando do templos, príncipes e reis muçulmanos, que eram como a barba do Pachá, que é uma barba muito fechada, elegante, rígida, põe respeito à barba do Pachá, entendeu? A segunda parte, ele fala, tipo, de uma estrutura parecida com o crânio, que é... Não vou recordar o nome certinho, mas... Só relembrando que Zimbórios é tipo um telhado, um teto. Isso, é tipo isso mesmo. E o fiel de Alá é tipo um deus pra eles até hoje, que é tipo a religião deles. Ciprestes são tipo é uma árvore, não são tipo árvore, é uma árvore pontuda e o vento agita como se fosse uma flecha de uma mesquita. Então, nas mesquitas tem umas pontinhas bem afiadinhas que parecem flechas e o vento agita elas também como se fosse um cipreste. Isso, e esguios aí está fazendo referência às flechas de se fossem longas e bem compridas. Se fossem minaretes entre bosques, que são as torres bem pontudas e grandes. Mas o que eu acho legal de falar é que no final, se você for ver, ele fala assim: desprezada concubina, já não te adora o sultão. Muita gente pode perguntar assim: pô, ele não fala sobre liberdade, ele não fala sobre esse tipo de conteúdo. Eu não vi nada disso nesse poema, né? Se você olhar o final, ele tá falando claramente que as mulheres do Oriente Médio, elas não tinham liberdade. Isso em 1800 e pouco, entendeu? Ele tá falando sobre isso. Tanto que você vê, desprezada concubina, já não te adora o sultão, já fez o seu papel. O sultão não te quer mais, você já serviu os prazeres dele, entendeu? Então é um poema que você vê que ele tem muito racionalismo. E desde o início, ele vai ligando essa questão do Oriente Médio.
E A Vaga dos Dardanelos, Saudade de Istambul, entendeu? São coisas que, se você prestar atenção, ele desde o início vem mostrando pra gente que tá falando sobre esse assunto, que tá falando sobre o Oriente Médio. Porque quem não sabe, Dardanelos, A Vaga dos Dardanelos, é um local que tem lá no Oriente Médio. E Istambul, capital da Turquia também, que faz parte do Oriente Médio. E a segunda estrofe é só pra, tipo, recontextualizar o que ele está falando e da onde ele está falando. Sim, na segunda estrofe ele deu uma ênfase muito grande. Aí você realmente começa a entender. Que ele começa a falar que lá são locais imponentes, poderosos, que você não tem como bater de frente, entendeu? E no final, ele mostra pra quem que ele tá falando isso, pras mulheres que não tinham o que fazer, e até hoje, muitas não têm o que fazer, porque é a cultura deles, né? E não tem o que você tentar bater de frente. Então, lá a mulher não pode fazer tal coisa. Acabou. É assim. Naquela época, era muito pior. A mulher praticamente só tinha que satisfazer os homens, os cidadãos, e ele deixa bem claro isso na letra. Ele tá fazendo na última linha da segunda estrofe fala: as mulheres nuas do harém. Então, a mulher é simplesmente para o prazer do homem. Nos poemas ele relata da mulher. Sim, mostrava muito isso. E nesse poema, ele mostrou isso, mas de uma forma um pouco diferente. Ele mostrou que em outros locais só vem isso da mulher, não vem o resto, entendeu? Como a gente costuma ver outras qualidades. Lá não, lá é totalmente qualidade do servir para o homem. É isso que ele quis demonstrar nesse poema. Bom, eu acho que é isso, né? Podcast. A gente falou sobre ele, falou um pouquinho sobre o poema, deu os detalhes dele, explicou um pouco para vocês também. E é uma pessoa que muita gente não conhece, mas se você já estudou sobre o romantismo, se você gosta, se você lê, você com certeza já viu algum poema dele. Se você não viu uma obra dele, uma que eu recomendo, que é muito famosa, que a maioria das pessoas já viu, Navio Negreiro, ou Navio Negreiro. É dele, ele que fez. É muito boa, joga no Google que você vai achar falando sobre ela e tal. E realmente, Castro Alves foi um momento brilhante que a gente teve aí no Brasil, que deveria ser mais lembrado, assim, nos livros. Foi um poeta incrível. Sim, foi um momento brilhante. Ele era muito bom. Então é isso, né, pessoal? Vamos despedir todo mundo aí. Vamos despedir. Tchau pro Nicolas, pro Gabriel, pro Thomas, pro Ícaro. Valeu, Semana que vem galera. tem mais Foi podcast. uma honra aí. sentar essa mesa com vocês. Uma honra comparecer aqui hoje, gente. Tchau, meus Valeu, lindos. valeu. Obrigado por